Beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui é o professor Antônio César, na aula de Fundamentos da Informática. Hoje nós vamos ver a continuação de algumas definições, né? Eu já passei aí a definição de hardware, vimos aí alguns hardwares, alguns tipos de hardware, ok? Hoje nós vamos dar continuidade, vamos ver a parte de software. Muito bem. Então, o que é um software? Só relembrando, né, o hardware é a parte física de um sistema de computador, né? Toda aquela parte palpável, aquela parte que você pode pegar, ok? E o software, então, é a parte lógica de um sistema de computador, ok? É aquela parte virtual, tá? Você não pode pegar, mas você pode ver, ok? Então, é a parte do computador onde não existe fisicamente, tá? Mas existe dentro do computador, beleza? E os softwares, eles podem ser divididos em vários tipos, tá? Por exemplo, o básico, que é o sistema operacional, tá? É, Depois eu vou falar aqui várias vezes sobre sistema operacional, ok? O que é sistema operacional? Vamos ter uma parte falando só sobre sistemas operacionais, tá? E, mas por enquanto eu vou só mesmo passar aqui umas definições. Em várias etapas nós vamos falar sobre isso, tá? Agora mesmo é só para mostrar aí o que são, né? Quais são. E aí vocês acabaram de ver alguns exemplos, né, de alguns sistemas operacionais, né, como o Windows, o Unix, né, macOS, iOS, o Android. Aliás, o Unix pode-se dizer que é o pai de todos os sistemas operacionais que é utilizado hoje em dia, né? Por exemplo, o Windows, ele foi feito baseado no Unix, ok? O, o Linux também foi feito baseado no Unix, o macOS também, ok? Podemos dizer que o Android, ele é neto, né, do Unix, né? Já que o Android é baseado em Linux, né? E o Linux é filho do Unix. Então, o Unix ele é pai de todos, a maior parte dos sistemas operacionais que é utilizado hoje em dia. Beleza. Continuando. Podemos dividir ainda, né? Nós vimos sistemas operacionais, mas ainda que outros tipos de softwares pode ter? Os softwares aplicativos, né? São os programas instalados no computador, exceto o sistema operacional, tá? E possuem uma função específica, ok? Então, eu coloquei como exemplo, né? Editores de texto, né? O famoso Word, né? O Microsoft Word, planilhas eletrônicas ou planilhas de cálculo, né? O famoso Excel, né? O xizinho aqui, ó, do Excel. E editores gráficos, tá? Editores de slides, editores de slides, né? Eu coloquei como exemplo o PowerPoint, tá? Mas poderia ser também um CorelDRAW, né? É a parte que faz edições de gráfico, ok? Muito bem. Que outros tipos ainda pode ter os softwares? Utilitários, né? Que são programas utilizados para suprir deficiências do sistema operacional. O programa utilitário contrasta com o programa de aplicação, pois, ao invés de prover funcionalidades para o usuário, ele normalmente está relacionado ao modo de funcionamento de uma infraestrutura computacional, tá? Por exemplo, sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Vocês verem os primeiros ícones que apareceram, né? Do Access, do SQL Server, é, antivírus, né? Como esses dois aí, ó, o Norton antivírus, o AVG, existem outros, claro, né? Aqui são só alguns poucos exemplos, ok? Aliás, nós vamos utilizar algum desses, né? Como esses dois que vocês viram atrás, o Access,
o SQL Server são dois bancos de dados, né? Gerenciadores de banco de dados que vocês vão utilizar bastante aí ao longo do curso, ok? Beleza, vamos para frente. Linguagem de programação é um método padronizado para expressar instruções para um computador. É uma linguagem que permite que um programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai atuar, como esses dados serão armazenados ou transmitidos e quais ações devem ser tomadas sob várias circunstâncias. Então, aqui são as linguagens de programação, né? Aqui é o que é a linguagem de programação, né? São algoritmos que você escreve de acordo com um determinado padrão, tá? Então, cada padrão de algoritmo você dá o nome para uma determinada linguagem, né? Por exemplo, aí, ó, você tem o Visual Basic, C++, né? Você tem aí o PHP, né? Muito utilizado hoje em dia. O Java, nossa, o Java já não é uma linguagem tão recente, né? Mas ainda é muito utilizado, né? Inclusive, ao longo do curso vocês vão ver um pouquinho de Java, né? Beleza. Então, a linguagem de programação é o que permite, inclusive, a programação dos aplicativos, a programação dos utilitários, né, do próprio sistema operacional, né, ele é feito baseado em uma linguagem de programação, ok? Aliás, o Windows, por exemplo, né, ele não tem só uma linguagem de programação, né, que foi programado ele, né? Tem várias, né? Muito bem. Que mais? Sistema operacional. Conforme eu falei, pessoal, eu vou falar aqui ainda na parte de definições preliminares ainda, né, de fundamentos da informática, tá? Depois vamos ter um capítulo falando só sobre sistema operacional, tá? Aqui ainda é uma parte de definições básicas. O sistema operacional é um programa que controla e coordena todas as operações básicas do seu computador, além de fornecer a interface entre máquina e usuário. Ok, pessoal? Então, como diz um nobre colega meu, um computador sem um sistema operacional, né, não passa de uma caixa cheia de luzes, né? Aliás, se for contar com os computadores de hoje, nem isso, né? Os computadores de hoje nem a caixa de luzes ele é, porque nem luz, né? Não tem mais tantas luzes assim nos computadores de hoje, né? São bastante resumidos, assim, bastante em relação aos computadores antigamente, né? Bem discretos, ok? Muito bem. Então, um computador, pessoal, ele precisa de um sistema operacional, tá? Sem o sistema operacional, hoje em dia você não consegue utilizar o computador, tá? Além disso, o sistema operacional ele é a ponte, podemos dizer assim, né? Ele é a ponte entre o computador e o ser humano, tá? Então, como é que o ser humano consegue utilizar o computador, né? Porque nós, seres humanos, a gente não tem, ou pelo menos o ser humano normal, vamos dizer assim, né? Não tem o conhecimento da linguagem do computador, né? Aquela linguagem binária, né? Para fazer tudo internamente funcionar, ok? Então, como é que é, as pessoas comuns hoje, né? E a maior parte das pessoas que usam o computador não sabem computação, né? Eles são meros usuários do computador, então como é que consegue utilizar? E tudo isso é graças às facilidades que o sistema operacional proporciona, ok? Então, hoje em dia podemos dizer, sem sistema operacional não dá para usar o computador, tá? Então, e o sistema operacional ele é, na verdade, um conjunto de vários softwares, né? Vários computadores para poder administrar tudo isso que tem aí no computador, ok? Então, hoje precisamos invariavelmente do sistema operacional, tá? Mas aí vocês podem se perguntar, mas qualquer pessoa
né? Qualquer pessoa, não existe uma forma de usar um computador sem sistema operacional? Bom, até existe, né? Até existe uma forma de usar sem sistema operacional. Mas aí, nesse caso, você precisaria ser um, um engenheiro digital, vamos dizer assim, né? Um engenheiro eletrônico com especialização na parte digital para conhecer a arquitetura da máquina, né? Para conhecer a máquina, o funcionamento interno mesmo, para você conseguir operar o computador na linguagem que o computador entende, ok? Então é um negócio muito complicado, tá? E o sistema operacional ele faz todo esse intercâmbio, tá? Todo esse intermédio entre eu, ser humano, né, com a linguagem que eu conheço, né, com o computador, com a linguagem que o computador conhece. Então, tudo que eu quero que o computador faça, o sistema operacional traduz para o computador fazer. E todas as respostas que o computador fornece, o sistema operacional traduz para que eu consiga entender. Então, dá para entender aí como o sistema operacional é importante, né? Aliás, por causa das facilidades do sistema operacional, é que o computador tem tanto alcance hoje, né? Tão popular, e não só o computador, né? Podemos dizer até mesmo que os celulares, né? Os smartphones, ele é tão utilizado assim, né? Com tanta facilidade por tanta gente, por quê? Por causa do sistema operacional, né? O que adianta um, um smartphone ter tantos recursos se não tem um sistema operacional para que você consiga utilizar esses recursos, não é? Então, o sistema operacional é que é o grande precursor aí da, da popularização do computador, até mesmo dos celulares hoje em dia, ok? Continuando aqui, vamos falar aqui um pouquinho aí sobre arquivo, né? O que é arquivo? Então, quando você está falando de um sistema operacional, você vai mexer com algumas coisas dentro desse sistema operacional, né? É, além de mexer nos recursos do computador, né? Além de ficar configurando esses recursos, né? Alguma das coisas que você vai mexer tem a ver com o próprio software, tá? Então, quando você está utilizando um Word, por exemplo, né, e você digita um texto, né, você vai guardar esse texto, tá? Mas como esse texto é guardado, tá? Então, esse texto é guardado na forma de arquivo, tá? Mas o que é um arquivo? Um arquivo é um conjunto de caracteres relacionados entre si que ficam armazenados em um dispositivo, tá? Aí pode ser um disco ou mídia, né? Por exemplo, né? Alguns desses dispositivos eu já falei na parte de hardware, né? Pode ser um HD, um pendrive, né? Representando um software, né? No caso um programa, ou um documento, tá? Dados do usuário, como texto, imagem, vídeo, etc. E podem ter extensões e tamanhos diferentes, tá? Então, a extensão vai depender do tipo de arquivo que você está criando, do tipo de arquivo que você está gerando, tá? Portanto, tudo no computador é armazenado sob forma de arquivo, tá? Sejam programas, textos, imagens, planilhas, músicas, vídeos, tá? E aí, para cada tipo desses arquivos, né, que são para cada tipo de arquivo que são gerados aqui, são produzidos, né, tem uma extensão diferente, ok? Então, por exemplo, os arquivos do Word, né, os arquivos do Word, que são arquivos de texto, né, são os arquivos de texto. Então, geralmente o Word ele coloca lá os .doc, não é isso? Né? Indicando que é um arquivo de texto. As imagens, aí depende muito da imagem, né? Porque aí você pode ter um JPG, né, uma extensão JPG, indicando que é um JPEG, né, que é um tipo de imagem. Você pode ter um BMP, né,
indicando que é um bitmap, ok? BMP, né, indicando que é um bitmap e assim por diante, tá? As planilhas, né? Você tem aí as planilhas do Excel, tá? Música, então, se você vê uma extensão como MP3, você já sabe que é uma música, né, compactada, né, uma música que dos tipos de arquivos de músicas mais populares hoje, né, o MP3, né, e os vídeos, né, um dos formatos de vídeo mais populares é o MP4, né, então MP3 é arquivo de música, MP4 é arquivo de vídeo, né, mais populares, mas você tem aí o Windows, você tem o Windows Media Video, né, o WMV, não é isso? Que é o arquivo de vídeo do Windows, né? E por aí vai, né? Então, arquivos, é, dependendo do arquivo que é produzido, você vai ter uma extensão é, respectiva para aquele arquivo. Tá? Então, os arquivos você pode ser dividido em duas partes. Tá? Então, o nome do arquivo, né, pode ser dividido em duas partes. Então, você tem o nome do arquivo. Pessoal, perdoe aqui que eu estou escrever com o mouse é complicado, viu? Você tem aqui o nome do arquivo, tá? Ponto, a extensão do arquivo, ok? Ponto, a extensão do arquivo. Bom, então, antes do ponto, tá? Quem cria o arquivo lhe dá um nome que aparece antes do ponto. Essa parte do nome pode ser renomeada a qualquer momento, tá? Com certeza vocês já fizeram isso várias vezes, né? Criaram o nome do arquivo, vocês vão salvar um arquivo no Word. Então você tem que dar o nome do arquivo do Word, né? Vocês vão criar um arquivo no PowerPoint, você tem que dar o nome do arquivo do PowerPoint, né? Ou uma imagem, né? Você criou uma imagem, né? Em algum editor de gráficos, né? Então na hora de salvar você dá esse nome. Então esse nome que tem aqui antes do ponto, quem dá esse nome aqui é o usuário, ok? No caso eu, você, né? As pessoas que estão usando o, o utilitário, tá? Bom, depois do ponto, aí define o formato, tá? Aí no caso, depois do ponto, essa extensão, quem dá é o próprio o utilitário que você está utilizando, tá? Então, informa ao sistema operacional qual programa gerou e irá abrir aquele arquivo. Então, essa extensão é responsável por informar que tipo de arquivo está sendo salvo ali, tá? Então, essa informação pode ser chamada de tipo ou extensão, né? Então, aqui tem algumas receitas, tá? Ou alguns exemplos. Tá? Aqui, por exemplo, a receita.doc. Então, você sabe que o nome do arquivo é receita. Mas que tipo de arquivo? Tá aqui. Então, esse doc já está dizendo que é um arquivo de texto, né? Que com certeza foi feito pelo Word, né? Você tem aqui tabela de carros. Você tem a extensão XLS, então você já sabe que é um arquivo do Excel. Esse arquivo, essa extensão PPT, já sabe que é do PowerPoint. Esse exe é um arquivo executável, tá? E assim por diante, ok? Então, a extensão define o tipo do arquivo que você está utilizando, ok? E o nome é você mesmo que define, tá? Bom, então, dentro do sistema operacional, você vai gerar aí dezenas, centenas de arquivos, né? Então você tem que organizar isso tudo. Imagina só a bagunça que seria você organizar esses arquivos. Aliás, você não ter organização desses arquivos, né? Você ir salvando e você colocar tudo no lugar só, né? Ia ser uma bagunça imensa, né? Eu, por exemplo, eu tenho milhares de arquivos. Já pensou eu procurar um arquivo dentre esses milhares que tem no HD, né? Ia ser uma loucura, né? Ia ser bem complicado. Como é que eu ia encontrar esse arquivo, né? Então, uma outra facilidade que o sistema operacional proporciona é uma forma de organizar esses arquivos, ok?
Antigamente, bem antigamente, essa organização desses arquivos era feita num negócio chamado diretórios, tá? Depois, com o advento dos sistemas operacionais gráficos, tá? Eles mudaram o nome de diretório para pastas, tá? Então, hoje em dia, a gente chama de pasta. O que são essas pastas? Tá? É o local onde guardamos e organizamos os arquivos. Tá? As pastas são como gavetas no HD. Tá? É um modo de armazenamento fornecido pelo Windows, né, que você pode visualizar no Windows Explorer. Tá? Aqui utilizando como exemplo o sistema operacional Windows. Tá? Uma pasta ele pode conter arquivos e outras pastas dentro dela, né? E o usuário pode manipular, ok? O usuário pode manipular como? O usuário pode dar um nome para essas pastas, pode movimentar essas pastas, pode deixar as pastas ocultas, pode, dependendo de como você configure, você pode até colocar uma senha nas pastas, tá? Mas aí já precisa de umas coisinhas a mais, né, para colocar senha, mas o interessante é que você pode criar essas pastas, tá? Dentro das pastas você pode criar outras pastas e assim você vai colocando o seu próprio sistema de organização, tá, desses arquivos, tá? Você pode colocar a própria organização desses arquivos, ok? Porque você coloca o nome que você quer dessas pastas e você vai organizando. Tá? É claro que quando você abre o seu HD, olha aqui, você tem vários pastas que é criado pelo próprio sistema operacional, tá? Pelo próprio Windows, por exemplo. Quando você vai instalar um utilitário, quando você vai instalar um aplicativo, esses aplicativos eles também têm sua própria organização, tá? Então eles também criam as suas próprias pastas, ok? E você, obviamente, né, para fazer a sua própria organização, você vai criando suas pastas, né? Por exemplo, aqui, ó, tem uma pasta aqui, Texapopemba, tem a pasta de frequência e assim por diante, ok? Muito bem. Bom, gente, então eu vou encerrar aqui essa parte de definições preliminares, tá? E no próximo vídeo vou começar com vocês com alguns assuntos mais já detalhados, tá? Alguns assuntos mais focados aí, ok? Então essas primeiras aulas foi mais parte de introdução, né? De algumas partes de definições, ok? E depois a gente vai continuar com assuntos mais detalhados. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só, tá bom? Até o próximo vídeo.